Boa noite, bem-vindos aqui a mais um Pela Lente. Estou falando boa noite, mas vocês já perceberam que eu estou gravando aqui, ó, que é de dia, que tá vindo toda uma luz solar lá de fora, né? Mas vocês fiquem tranquilos que vocês podem comentar aqui que eu estou. O programa é gravado, mas eu estou no chat com vocês. Então, se quiserem comentar e tal, estamos aqui, estamos juntos. Seguinte, antes de começar a falar aqui do nosso programa, de apresentar aqui para todos vocês a nossa convidada, quero lembrar que aqui na descrição tem o link do nosso Apoia-se, então por R$ 5 por mês você apoiando a gente, você tem vídeos exclusivos de resenha, de série, de filme, de livro, etc, etc e tal, então é só apoiar aqui no nosso Apoia-se, tem também minhas redes sociais, que claro, se seguir, se curtir, se compartilhar, também já ajuda muito aqui a gente na produção de conteúdo. Hoje é dia da gente falar do espetáculo Pulmões, e nesse espetáculo, em cena, a gente tem um casal ali na casa dos 30 anos que discute essa possibilidade de ter um filho, qual o impacto dessa decisão neles e no mundo, incluindo nessa discussão com muita importância a crise climática, que se acentua cada dia mais, né? Que eu estou aqui em Niterói, já passaram 3 tornados, 5 furacões, 15 fim do mundo em uma semana, tá? Eu já vi Deus 20 vezes e ouvi a trombeta do Apocalipse. Isso só essa semana aqui em Niterói. Então, a gente já sabe que o negócio está pegando. E nessa peça, quando eles falam da decisão de ter filho, isso aparece muito também, para além de questões pessoais. A gente vai conversar isso hoje com a nossa convidada. O espetáculo é protagonizado por Júlia Grandes, e aí você vai me dizer, Júlia, se eu estou falando seu nome corretamente, e Thiago Mello, e tem direção de Miwaya Nagasawa. Essa eu já aprendi a falar. Por isso, para a gente falar desse espetáculo, eu converso com a Júlia hoje no Pela Lente, já vou colocar ela aqui na tela. Ela é atriz e diretora e recebeu o prêmio Inspiração do Amanhã como atriz, perceba. Já tem um potencial aqui para a gente fazer uma conversa profunda. Ela é formada em direção teatral na UFRJ e na oficina de atores da Seis Gran Rio, né? Também tem essa formação. Atuou na série da Netflix Maldivas, inclusive curto muito Maldivas, com o diretor José Alvarenga Júnior. Também atuou, idealizou e produziu a performance Caixa Preta no CCBB do Rio, com direção do argentino Fernando Rubio. Fez parte do elenco de Rinocerontes, em que foi indicada para o prêmio de melhor atriz, e trabalhou nos musicais Nine e Garota de Ipanema, Amor é Boss. Em 2012, foi semifinalista do concurso de talentos da Malhação no Caldeirão do Hulk. Bem-vinda, Júlia. Olá, tudo bem, Manu? Obrigada, muito obrigada pelo convite, viu? Muito feliz de ter aqui. A gente estava falando nos bastidores aqui antes de começar a nossa gravação, o nosso programa, que, enfim, eu assisti a peça e falei, vocês estavam dentro da minha casa. Eu falei isso até no Rios. Porque não só é uma discussão ali da gente que está na casa dos 30 anos, né? Uma coisa, e com relacionamentos mais longos, uma coisa e aí, a gente quer ter filho? No meu caso, eu ainda não sou casada, a gente não mora junto, mas é uma discussão que acontece. A gente quer ter filho, é um interesse e tal, não sei o quê. Ainda mais a gente que é mulher, em algum momento precisa pensar sobre isso, que a gente tem data de validade se a gente quiser engravidar. Né? Eu acho isso muito Exatamente. injusto, inclusive. E aí, essa discussão acontece, eu falei, gente, mas calma aí. Ela é doutoranda, ele é músico. Eu falei, aí já está demais dentro da minha vida. Já estou um pouco confusa com isso. Então, a gente vai falar bastante desse espetáculo hoje, todas essas discussões que ele traz. Mas, antes de mais nada, além de agradecer a sua presença, eu sempre gosto de saber, Júlia, um pouco da vida do meu convidado. Então, eu quero saber um pouquinho de como foi a sua infância, em que momento a arte passou a fazer parte da sua vida. Quando você percebeu, por exemplo, que ser atriz era uma carreira possível e era ela que você queria seguir. E é para falar à vontade, tá? Tá, maravilha. Então, a minha infância, ela sempre foi muito marcada por brincadeira de rua. Isso é importante falar, assim, as minhas avós, paterna e materna, moravam em frente, ali na Tijuca. E era só literalmente atravessar a rua. Então, quando eu estudava, a parte da manhã, na parte da tarde, como meus pais trabalhavam, a condução me deixava na casa das minhas avós, eu ficava ou às vezes com uma ou às vezes com a outra, até eles voltarem do trabalho, e eu estava sempre ali, uma delas morava na vila, então eu estava sempre ali brincando, brincadeira de rua, eu não fui uma criança muito conectada com a tecnologia, por incrível que pareça, assim, eu não... Eu lembro que quando eu tinha ali os meus 7 anos, veio o tal do Game Boy, 7 não, meus 9 anos, e eu não gostava, não era muito conectada com o computador. Eu gostava mesmo da brincadeira de rua e tudo mais. E eu adorava mandar nas crianças. Então, eu estava sempre inventando uma brincadeira, criando uma brincadeira nova.
inventando mesmo, juntando um jogo com o outro. E aí, quando tinha Olimpíada, Copa do Mundo, a gente fazia na vila, eu organizava tudo. E aí eu fazia tudo e tal. Já vai vendo a diretora aí, né? Brincava de ser professora, aí fazia todo mundo fazer ditado, aí corrigia o ditado de todo mundo. Sempre, eu estava sempre na posição à frente ali, até dos mais velhos, por incrível que pareça. E então isso sempre marcou muito a minha infância, essa coisa da criatividade, de brincar na rua, de fingir ser alguma coisa. E eu sempre fui apaixonada por filme, por teatro. A minha infância foi muito marcada. Minha mãe me levava muito ao teatro. Eu sou do Rio, então eu lembro muito de ir no Sesc Tijuca, assistir peça infantil. Eu sou da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro, né? Eu ia muito no Tijuca Tênis Clube, ver peça infantil, espetáculo infantil com a minha mãe. E teve uma vez que a gente foi assistir um espetáculo, eu tinha 7 anos, a gente foi ao teatro, eu estava sentada na plateia com a minha mãe e todo mundo começou a rir, se divertir muito com aquela peça. E aí eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, é isso que eu quero para minha vida. Aí minha mãe: o que, minha filha? Falei: fazer as pessoas rirem, se divertirem, é isso que eu quero para minha vida. E dali começou a ter teatro na escola, e eu comecei a fazer teatro com 7 anos de idade e eu nunca mais parei. Então, todo o meu contato artístico começou com teatro mesmo. Aí depois eu comecei a ir para dança, fazer um pouco de dança, para trabalhar um pouco mais a minha parte corporal. Aí fui cantar, fui fazer um pouco de aula de canto para trabalhar minha voz, mas sempre pensando na atriz, sabe? Sempre pensando em aprimorar esse conhecimento, aprimorar a performance, pensando mesmo em aprimorar esse trabalho que a gente precisa, né, do corpo como um todo. Então, essa minha conexão com a infância, ela é muito presente com a atriz que eu sou hoje. Eu decidi muito nova isso. Foi uma escolha muito novinha. E dali eu não abandonei mais. Eu fui fazer coral na escola, fui fazer aula de coro. Então, tudo que estava conectado com isso, eu estava envolvida de alguma maneira e sempre foi a minha paixão. Arrasou. Ai, gente, crianças extrovertidas que querem fazer teatro, eu era dessas. E aí, quero que você me conte também, então, um pouquinho do espetáculo Pulmões. Eu já falei alguma coisa aqui, mas aí eu quero ouvir de você também. Mas principalmente como esse texto apareceu para vocês e por que vocês decidiram montar. Tem um pouco dessa relação com a vida particular e isso chamou a atenção no texto? Com certeza. O espetáculo tem dois atores em cena, que somos eu e o meu marido, Tiago Melo. E o que que acontece? Eu, Júlia Grandes e o Tiago Melo, nós dois no elenco. A gente está junto há 11 anos. E desde que nós estamos juntos, a gente se conheceu numa aula de teatro, importante falar isso, na Casa de Cultura Laura Alvim, curso do Daniel Hers. A gente se conheceu ali e dali a gente se apaixonou e a coisa foi acontecendo e estamos juntos até hoje. E desde que a gente começou a estar junto, sempre teve o desejo de fazer algo juntos. E a gente sempre fez. Todos os meus espetáculos de formação da direção teatral, que são três, o Ti esteve no elenco, o Thiago esteve no elenco, de todos eles. Só para interromper rapidinho, que assim, Claro, vamos aqui falar um negócio, tá demais parecido comigo. Eu conheci meu namorado no teatro, eu já fiz 3 peças de um colega meu no curso de direção teatral, tá? Ele fez direção teatral, eu já fiz 3 peças lá. Tá ficando demais parecido, Júlia. Tô ficando tá nervosa ficando com muito isso, parecido. inclusive. Tá Meu demais Deus, o já. que que aconteceu aqui? Então, assim, a peça é sobre você, viu, Manu? Não queria dizer nada, não. Mas se eu fosse você, já o seu futuro está ali no palco. E então, nesse tempo que a gente está junto, sempre houve o desejo de fazer algo junto e a gente vinha fazendo, mas algo nós dois, algo que falasse sobre casal, sobre relações e tal. Aí eu lia muito, eu lembro que eu li muito Morangos Mofados, eu comecei a ler vários textos e eu ficava apaixonada, vários livros, comecei a ler textos falando sobre amor líquido, então eram coisas que estavam sempre ali no nosso radar, né? Estavam sempre ali de alguma maneira e a gente esperava criar algo junto, coletivo, na sala de ensaio, um texto que viesse da sala de ensaio. E desde que a gente está junto, sempre houve uma pressão de uma cartilha.
Então, assim, estamos juntos, namorando. E aí, quando é que vocês vão ficar noivos? E aí, quando é que vocês vão casar? E aí, quando vocês vão morar juntos? Então, a gente morou junto antes de ficar noivo, antes de casar. Ai, meu Deus, vocês pularam uma etapa. Não pode ser assim. Como assim vocês pularam uma etapa? E sempre teve, além de toda essa cartilha, desse padrão cobrado de um casal cis heteronormativo, teve também essa questão do filho. Por a gente estar junto há bastante tempo, e o filho, e o filho, e o filho, e amigos ao nosso redor tendo filhos. E a gente assim, tá, mas não é agora, não é o momento. E 2019, a gente casou mesmo. A gente casou no papel, fez uma cerimônia, a gente fez uma festa em 2019, dia 4 de maio de 2019. Logo depois veio a pandemia, tá? Então a gente fez a festa ali dia 4 de maio de 2019 e essa pressão por filho se tornou assim, porque a gente cumpriu a cartilha. Agora que vocês estão casados, gente, é o momento do filho. Até porque 2019 eu já estava com 28 anos, então assim, vamos, tá chegando. Os 30 estão chegando aí, então a hora é agora. Vamos embora, vamos ter esse filho. Então, isso aumentou muito, essa cobrança aumentou muito ao redor da gente. Eu falei, Ti, tá na hora da gente falar sobre isso. E 2019 eu comecei a procurar por textos. Nisso, era um antigo governo, um antigo presidente, e a Amazônia estava pegando fogo. Você lembra disso? E não estancava aquele fogo. Eu estava muito nervosa com aquilo estava me angustiando demais, e eu comecei a procurar por textos. E apareceu Lungs, que a tradução é pulmões, do Duncan Macmillan. Nossa, quando eu li a sinopse, eu falei, meu Deus, é isso. Aí, o que que eu fiz? Não tinha ele traduzido, eu fui comprar ele na Amazon, em inglês o livro, né, em Kindle, para poder ler. Eu lembro que eu comecei a ler, eu passava mal de rir no início, Manu. Falava, Tiago, é isso, é isso, é isso, é sobre isso que a gente tem que falar. E aí, eu vi que na época o Diego Teza, que é o nosso tradutor e adaptador, tinha traduzido um texto do Duncan Macmillan, que é Todas as Coisas Maravilhosas, que o Kiko Mascarenhas, é o monólogo, estava fazendo no Teatro Poeira. Aí eu falei, putz, já vamos falar com o Diego Teza, então, porque o Diego já traduziu algo desse autor. Nisso a gente marcou uma reunião com o Diego, mas eu já consegui o contato da agência e já comecei a conversar com a agência. Aí falei de tudo isso, que a gente era um casal, do que estava acontecendo na Amazônia, que era muito importante da gente falar sobre isso, ainda mais aqui no Brasil, porque, para quem não sabe, gente, Pulmões, é aquilo mesmo que a Manu falou, no trama central ali, no drama, na tragicómédia, porque assim, você vai passar mal de rir com a peça. Nessa trama central tem esse casal que começa num supermercado discutindo sobre ter filhos, e daquilo ali vira uma discussão tão grande, num fluxo de pensamento, não é a nossa conversa daqui, como eu e a Manu estamos tendo, onde a gente tem um filtro. Não, não há um filtro. É realmente pulmões, porque há uma falta de ar. Tem um fluxo de pensamento, é aquilo que a gente pensa e fala, não tem um filtro. E do que parte do ponto do filho até o medo de se tornarem os seus próprios pais. E ao redor disso, tem a própria discussão sobre o clima, sobre o planeta, né? Sobre tudo que está acontecendo, porque eles começam a ter como uma certa desculpa ali de que eles são pessoas boas. Então, como é que eles vão colocar um filho no mundo, já que nós somos pessoas boas, se um filho no mundo representa 10 mil toneladas de CO2? Então, a gente está destruindo o planeta. Então, assim, para você ver, tem um quê de absurdo ali nessa discussão desse casal. Então, tudo isso me chamou a atenção sobre o quanto era necessário falar sobre aquilo, tanto para mim, para o Tiago, quanto para tudo que envolvia, tudo que envolve, que está por trás desse texto. E a gente foi conversar com o Diego Teza, a gente começou a conversar. Aí o Diego até falou assim: Júlia, esse texto é muito disputado, ele nunca teve aqui no Brasil, mas ele é muito disputado. Aí a gente conversou com a agência, ela falou: já tem uma pessoa em Curitiba, e logo depois teria os direitos para vocês.
A pessoa escolheu para fazer só em Curitiba, mas eu acho que ela não chegou a montar, porque veio o que é a pandemia. Que foi a nossa sorte, de uma certa maneira. A gente acabou não comprando, porque logo veio a pandemia. E aí, o que que aconteceu, Manu? É uma história longa, mas o que que aconteceu, gente? Em 2021, eu fui, eu tenho uma questão renal, que um dos meus rins, ele é pélvico. Meu rim esquerdo, eu fui fazer um exame de rotina e nisso eu descobri uma massa do lado do meu útero, porque o meu útero ele não é o útero como é de todo mundo, de um coração, né? Bicorno, ele é um útero unicorno. E aí eu descobri várias questões que nenhum ginecologista tinha me falado antes, que é uma má formação uterina, num exame de rotina e do meu rim. Isso me deixou muito assustada, porque me veio na cabeça assim, putz, e se eu não puder ter filho? Porque até saírem todos os resultados dos exames, eu precisei operar para tirar essa massa, porque era uma massa de 10 centímetros. Eu já estava pressionando a minha bexiga e tal. E isso me assustou muito, né? Porque até então eu não sabia o que era essa massa. Ficou uma nuvem na minha cabeça. Quando me veio essa nuvem na cabeça em 2021, a gente chegou em casa, eu deitei na cama. Aí eu falei, Tiago, pulmões, é agora. A gente precisa do direito autoral. Aí eu falei com o Diego Teso, o Diego falou, Júlia, eu nem sei se a gente vai ter esse direito autoral agora, porque é muito concorrido. Eu mandei mensagem para a agência naquela noite, o Diego mandou no dia seguinte, e a gente começou um leilão pelo texto. E a gente escreveu a nossa história para o autor, para a agência, o Diego traduziu, e a gente conseguiu os direitos autorais de pulmões. Então foi assim, a história é essa. Então tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a nossa história enquanto casal e aquilo que a gente quer falar, porque não é só sobre a gente, sabe? É sobre tudo que está acontecendo com a nossa geração, com o nosso mundo, a gente que tem 30 anos. Eu lembro que quando eu fui na médica, na ginecologista, para levar esse exame que apareceu ali no rim, ela falou assim: Olha, desculpa ter que falar com você nesse momento, mas a gente hoje em dia, como ginecologista, é obrigado, porque senão a gente pode ser processado. Pela idade que você tem, eu preciso falar sobre congelamento de óvulos, porque se eu não falar, você pode me processar depois. Eu falei, cara, que loucura isso, sabe? Eu tô aqui com uma questão, você já tem que falar comigo sobre isso. Então, foi aquilo tudo foi mexendo em tanta coisa em mim que eu só lembrei de pulmões, eu só lembrei desse espetáculo. E a gente foi de encontro a ele, tudo aconteceu da maneira como tinha que acontecer. Gente, que história! Não, e essa história. A gente está aqui conversando, eu tô, gente, o tempo inteiro. Que é essa coisa que a gente estava falando, né? De que, enfim, a gente tem esse prazo de validade. Você falou de congelamento de óvulo, eu falei, não pode dizer que nunca pensei. Aí pensei, eu tenho dinheiro para fazer congelamento? Não. Tem dinheiro para depois fazer o congelamento virar um filho? Também não tem. Então, nem é uma hipótese no momento. Mas essas coisas a gente que é mulher. É muito injusto ser mulher, entendeu? Que a gente tem aquela É, idade porque assim, eu não tenho condição de ter filho agora, mas ao mesmo tempo fico, queria. Mas talvez não tenha, porque até eu ter condição, meu corpo já não tem mais essa condição. É muito doido. E aí, no texto, né, e no espetáculo, o casal, né, esse casal aí real e da ficção, como você falou, fala muito dessas próprias qualidades, né? Avalia as qualidades, não tem uma vida simples, gasta dinheiro com assinatura de streaming, que a gente está aqui investindo na cultura, no, paga o aluguel, faz doação, vota, vai a manifestações, assiste diversos filmes estrangeiros alternativos, recicla, leva a sacola a retornar, faz tudo. E aí eu fiquei pensando muito isso, né, assim, do quanto essa classe média um pouco mais intelectualizada, que eu é acho que é um isso. pouco eu, um pouco você, a gente é tudo meio assim, né? Não é todo mundo também na casa dos 30, é a gente que é um perfil, uma classe média que estudou e tal, se considera ali meio intelectualizada, que é a maior parte das pessoas com quem eu convivo e tal, não sei o quê. Então a gente se identifica muito. Dito isto, eu me vi, como eu já falei, em 452 momentos do espetáculo. E aí eu fiquei pensando muito também, eu estou aqui, perceba, já trouxe para minha vida, estou aqui desabafando com você, com o público, ficou essa coisa. E aí, ao mesmo tempo que tem essa discussão, eu tenho um pensamento que eu fico pensando nisso também, gente, filho do mundo, o mundo está acabando, meu Deus, não sei nem que hora a água vai bater na minha bunda e o mundo vai acabar, quem dirá era do meu filho.
E aí eu fiquei pensando, ao mesmo tempo, tá cheio de gente ultraconservadora que tá tendo 10 filhos, gente. Eu preciso botar pelo menos um pra gente equilibrar, porque qual vai ser o futuro da humanidade se essa galera ficar na frente? Entendeu? A gente tem que pensar nas próximas gerações, eles estão tendo 10, eles vão perpetuar um jeito de ver a vida. Aí eu perco meu tempo pensando nisso, percebe? Tem nem condição de ter filho, mas já perdi meu tempo pensando no futuro da humanidade, que talvez dependa de mim. Entendeu? Eu falo, porque eu sou uma pessoa boa, eu vou ter um bom filho. Eu Isso. faço exatamente isso. Eu sou uma pessoa. Aí vai meu filho vir alguém transtornado, que faz uma grande merda, porque a gente não tem nenhum controle A sobre gente isso. não sabe porque a gente não tem controle nenhum sobre Exatamente. isso. Aí eu A falo, gente vai que não meu tem a filho menor é assim a ideia. pessoa que vai explodir alguma coisa. Não sei, não tenho condição de A gente saber não disso. sabe. Ou, ao mesmo tempo, pode ser a pessoa que vai salvar a humanidade. Exatamente. E da mesma forma que o filho dessa galera conservadora não necessariamente vai Pode ser igual ser. aos pais. Às vezes vai E se pode salvar a rebelar humanidade. e salvar a E a humanidade. gente não sabe, estamos nós aqui. Mas É. não é muito importante que isso que você falou, porque foi uma das escolhas que a gente conversou muito com a Miuá e foi um dos caminhos da crítica que a gente escolheu colocar a lupa sobre e foi para onde a gente levou a direção do espetáculo, né? Foi para onde a gente levou a encenação do espetáculo, que é a realidade da classe média. A gente não pode esquecer que esse texto está sendo montado no Brasil, no Rio de Janeiro. Se a gente for para as comunidades, o pessoal não pensa, não tem essa educação, não Dá nem recebe tempo, essa a gente não dá nem educação tempo, a vida sobre está ali. isso, sobre ter ou não ter filhos. Não, não há uma conversa sobre isso, não tem, não existe uma educação sobre, sabe? São realidades completamente diferentes. E aí você vê, nós aqui, e é muito importante falar sobre isso, né? Eu sou branca, eu sou loura, do olho azul, da classe média, hétero. Eu tenho plena consciência de quem eu sou, plena consciência. E é exatamente por isso que eu e o Tiago quisemos, a gente escolheu falar sobre isso, sobre esse olhar, sobre essa crítica, sobre esse ponto de vista, sabe? Então é muito importante a gente conversar sobre isso, porque é importante o humor nessas horas, porque é o ridículo da classe média. Nós somos pessoas boas. Então, será que não é importante, ao invés de a gente colocar uma outra pessoa no mundo, a gente adotar? Porque será que a gente vai destruir o planeta? Então é o ridículo, sabe? Não, é bem isso mesmo. Eu acho que o humor, eu acho tragicomédia realmente assim a melhor definição para o que é o espetáculo, porque é a tragédia do que a gente é com esse humor que é importante, porque é isso, a gente ri, eu até escrevi aqui no meu roteiro, eu falei, sair rindo, depois sair, gente, e aí talvez seja eu um pouco, por que, que eu tô rindo? Por que, que eu tô rindo dela? Se talvez seja eu. Eu cheguei em casa e falei assim, gente, achei ela assim, uma caricatura, um pouco exagerada. Aí meu namorado olhou e falou assim: tu sabe que talvez você um pouco. Eu falei, tá bom, querido, obrigada. É isso aí. Então, a gente bem assim, não tem jeito, gente. Você se vai com o casal, você vai sair, vai ter um debate. O debate vai acontecer. E aí, eu não sei se você quer desenvolver um pouco isso, acho que a gente já falou bem, mas de Sim, como eu falei, todo mundo sai pensando, né? E aí eu queria. E a gente sabe que a arte depende muito do receptor, de quem está assistindo, da vivência daquela pessoa, de como ela vai receber o espetáculo. Como eu falei, vocês fizeram a peça para mim especificamente, inclusive as profissões, vocês viram minha vida e falaram, vamos fazer a peça para ela. Então, óbvio, para mim teve um caminho, e para quem tem outras vivências, outros. Mas vocês tiveram, assim, na hora de montar, e desde que você leu o texto na montagem, algum direcionamento maior de que tipo de discussão, de desconforto, de reflexão vocês esperavam que o público levasse para casa, mesmo tendo consciência de que isso é de alguma forma variável? sim, com certeza. A gente conversou muito sobre isso, eu lembro no início, quando a gente estava ainda num trabalho muito do texto, né? Conversando muito sobre ele, a gente tinha algumas opções. Se a gente olhar o texto por si só, poderia virar apenas uma discussão de casal, que poderia ser briguinhas de casal, que as pessoas iriam rir um pouquinho ali, se divertir, pronto, e acabou. Ou a gente poderia realmente trazer a nossa opinião sobre. E quando a gente conversou com a Miuá, a gente falou: não, Miuá, a gente escolheu isso para ter a nossa opinião sobre. Ela, ótimo, porque eu também vejo isso.
vamos ter a nossa opinião sobre isso. Então, quando a gente começou a construir, o nosso processo começou em maio, e foi um processo muito difícil, sabe, Manu? Foi um processo muito desafiador para mim enquanto atriz, e foi incrível para o Ti também, porque é uma coisa que a gente conversa muito, aliás, a gente mora junto, né? A gente vive junto. Então, o que a Mila trouxe como proposta para a gente? Ela trouxe como proposta o olhar brechtiano da coisa. Então, assim, vou trazer agora num vocabulário para quem também não é da classe. A gente trouxe ali no texto algumas camadas. O texto em si, o próprio autor, quando escreve ele, os personagens não têm nome. Então, quando você vai assistir o espetáculo, você vê que a gente não se chama pelo nome. Então, tem lá mulher e homem, ele e ela, quando a gente lê o texto. Tem algumas induções também que o autor dá antes de escrever o texto, existem algumas sobreposições, alguns silêncios, alguns momentos que eles falam um por cima do outro, que eles falam ao mesmo tempo e tudo mais. Então, qual foi a nossa construção ali? Existe o personagem, claro, mas a gente não vai fazer o personagem em si, para não virar essa briguinha de casal. A gente vai trazer também a camada de Júlia e Thiago junto. Porque, querendo ou não, somos nós, somos um casal. A gente tem a nossa opinião sobre isso. E de que forma a gente vai dizer o texto colocando a nossa opinião sobre. Então, assim, eu poderia muito bem. E de que forma isso? Uma fala simples, né? Quando eu digo para ele, quando ele diz assim para mim, quando a gente está falando sobre. Tem um momento no texto, vou traduzir um pouquinho aqui, gente, para não ficar confuso, tá? Quando ele diz assim para mim no texto, nós precisamos, nós dois, antes de ter um filho, precisamos estar preparados. Aí ela diz, responde para ele, sim, nós dois precisamos estar preparados. Eu poderia dizer de uma maneira muito muito personagem, mas não, eu, enquanto Júlia, tenho uma opinião sobre isso. Geralmente só a mulher precisa estar preparada, a sociedade cobra da mulher. Né? Se a mulher sai para ir numa festa e deixa o filho com alguém, como assim a mulher saiu? Agora, se o homem sai, ok. Mas se a mãe sai para se divertir, o filho ficou com alguém, é um problema. Então, quando eu digo esse texto, essa fala, eu venho com tudo isso em cima. Então, quando eu digo essa fala, eu digo sim, nós dois precisamos estar preparados. Então, tem a minha opinião sobre isso também. Então, foi essa escolha que a gente fez na hora de dizer esse texto. A gente traz essa mistura. E como que a gente faz isso? Vários momentos a gente não fala só entre nós dois. A gente escolhe em alguns momentos falar com a plateia. Então a gente direciona o nosso olhar e fala com a plateia. Esses momentos onde a gente tem a nossa opinião no texto, onde a gente insere a nossa opinião. Então, não tem o subtexto da personagem apenas, que a gente fala ali por baixo. Tem a nossa opinião também. Então, essa foi a nossa escolha, e foi a condução da Mioá para a gente poder ter o resultado que a gente teve. E por isso que é divertido e dói, porque tem esses atravessamentos, é a maneira como esse texto também atravessa a gente, sabe? Então, esse foi o caminho que a gente escolheu. E aí você falou da Miuá, eu queria saber um pouquinho como foi o processo de direção, trabalho, como vocês se conheceram. Eu conheci a Miuá através do meu namorado que fez um curso com ela também. Eu sou atriz aposentada, tá ali meu DRT guardado na gaveta, mas ele, além de músico, é ator, fez um curso com ela, conheci. A gente foi num churrasco e tal, não sei o quê. E aí, quando eu vi que era com ela também, foi um grande motivador para a gente ir assistir o espetáculo e tal. Eu queria saber como que foi trabalhar com ela, como vocês se conheceram, como foi esse processo de ensaios. Todo mundo é apaixonado pela Miuá. Quando você conhece, é impossível você não se apaixonar pela Miuá. A Miuá, ela tem uma condução, é importante falar muito sobre isso, tá, gente? Que fez todo o resultado que o espetáculo tem. A Miuá, ela tem uma condução enquanto diretora que ela conversou muito com a gente no início, que não é uma condução vertical, que vem de cima para baixo, é uma condução horizontal com todos da equipe, com todos. Então, enfim, isso é um ponto. Como foi essa relação com a Miuá? A gente sabia que deveria ser uma mulher, tá? A dirigir. Até porque o texto foi escrito por um homem, que é o Duncan Macmillan. E se você olhar, a personagem, né?
a personagem mulher, ela tem essa coisa de ser muito acelerada, de falar muita coisa ao mesmo tempo e tal. E para não cair no lugar da chata, da louca, e trazer essa vulnerabilidade, a gente sabia que deveria ser uma mulher, ainda mais porque tem cenas muito delicadas. Então a gente já sabia disso, que deveria ser uma direção de uma mulher. Ponto. Porque tem uma outra experiência de vida. Tá. E aí a gente na hora pensou na Miwa, pelo trabalho que a Miwa tem com o ator, a pesquisa que a Miwa tem com o ator que se chama A Escuta, com teatro de anônimo de 20 anos. Porque é um texto, gente, completamente voltado para uma construção de ator. Porque o texto, ele troca de um lugar para o outro muito rápido. Então a gente está aqui conversando, será que a gente está velho demais para falar sobre filho? Porque a gente não sai, a gente não faz mais nada. Não, a gente ainda sai, a gente faz essas coisas assim, de repente a gente está na boate dançando. Então o texto ele tem esses cortes, de repente da boate, a gente já está no zoológico decidindo ter filho. E de repente a gente já está na cama tentando ter um filho. E a gente já está cansado. Então, assim, tem muitas essas transições de uma semana, de 2 meses, de 3 meses, de uma cena para outra. Tem muito esses cortes. Então, ao mesmo tempo que a gente sabia que teria que ser uma mulher, alguém tivesse esse olhar para o trabalho da criação do ator. Então, a gente pensou de cara na Miwa. A gente foi fazer a oficina dela, que é a escuta, onde ela justamente tem essa pesquisa. E a gente levou para a escuta já esse trabalho, já esse texto, já isso. Dali a gente já começou a trabalhar. E a gente conversou com a Miwa sobre. Entregamos o texto para a Miwa conheceu o texto, gostou muito, contamos a nossa história para ela, e para ela fez todo sentido. Ela falou assim, realmente, assim, vocês falarem sobre isso, vocês sendo da classe média, vocês criticarem isso, vocês enquanto casal, na hora ela viu o nosso propósito. Não, isso é muito importante falar, sabe, Manu? A gente está junto há 11 anos, a gente poderia ter feito qualquer coisa. Por que que a gente demorou 10 anos? Porque a gente sempre quis fazer algo que realmente movesse a gente, tivesse um propósito de estar em cima do palco, tivesse algo para falar sobre. Tudo que a gente fez artisticamente sempre teve um posicionamento, algo que a gente queria falar sobre, não foi aleatoriamente. Eu tenho essa sorte enquanto artista, dos trabalhos que eu fiz, de, enquanto atriz, ter algo para falar sobre, sabe? E no teatro, eu tive essa sorte dessas escolhas. É algo que me move muito. Então, que também é algo que atravessa muito a Miwa enquanto artista. E foi um desafio muito grande para ela, porque o autor diz, né? Eu não quero uma trilha sonora que desenhe as mudanças de espaço, eu não quero uma luz que desenhe as mudanças de tempo e de espaço, e o espetáculo ele realmente não tem isso. A luz não tem essas mudanças, né? A trilha também não tem essas mudanças que desenha o tempo assim. Ela realmente joga com a gente que faz esse jogo acontecer, então foi um desafio para ela enquanto diretora também. Aí a gente juntou, se conheceu, foi se conhecendo, fizemos uma leitura para ela. Ela falou: então vamos embora. E aí ela pediu para que fosse um processo de no mínimo 3 meses. A gente começou em maio e estreamos em outubro. A gente começou no meio de maio o processo e estreamos em outubro. Então foi um processo ali, uma gestação realmente. E que se você olhar hoje em dia, né, os processos, a gente sabe como é patrocínio. Não é culpa dos artistas, a gente sabe como é. É uma verba curta. Quem vai querer patrocinar para você estar numa sala de ensaio 4 meses, um ano? Então, mas a gente conseguiu ter isso, a gente conseguiu o apoio de sala de ensaio para poder ter esse tempo, que foi fundamental. Nossa, é importantíssimo isso, né? Porque, enfim, a galera, quando tá vendo de fora, é isso, subir no palco. É um tempo muito grande antes de muitos dias e muitas horas de dedicação, de que você tem que, se você não consegue esse apoio, assim, você tem que pagar muito caro para poder ter uma sala para você ensaiar. É complicado. E aí, antes da gente ir para os nossos quadros,
Minha última pergunta, eu queria ouvir um pouco sobre a concepção do cenário, porque tem a coisa de uma projeção de slides, mas tem também as plaquinhas, né, com algumas indicações. Não só entender como foi a concepção, mas como que é essa dinâmica em cena, né? Para não pegar. Falei, vai pegar a plaquinha errada, vai pegar o nome errado, vai dar um negócio. Aí o slide que tem que parar e tem que o slide. Eu falei, gente, como que é isso aqui em cena? Entendeu um pouquinho disso? Tá, maravilha. O que é importante falar? Foi tudo do processo, nada do que está em cena foi como eu falei, né, da direção da Meuá, veio horizontal, foi tudo vertical. O que a gente começou a perceber estudando o texto, lendo o texto? A gente começou a perceber no texto que existiam algumas palavras que a gente chamou de palavras-chave, que denominavam o tempo e o espaço. Então, assim, a gente estava, como assim? A gente estava conversando e aí tinha no texto assim: olha, daqui a 10 minutos eu te encontro no carro. Opa, carro. Aí logo em seguida vinha uma fala assim: nossa, como você demorou, o que que significa? Que eles agora estão no carro. Aí depois tinha um outro momento que no texto falava assim: então, será que dá para a gente sair do estacionamento? Ah, então eles estão no carro dentro de um estacionamento. Ah, não acredito que você quis ter essa conversa aqui no supermercado. Então eles estão no supermercado. E algumas coisas iam se repetindo. Ai, ar fresco. Toda vez que eles estavam no zoológico, vinha essa coisa do ar fresco. Ai, ar fresco, que tem tudo a ver com pulmões, né? Ai, ar fresco, ar fresco, ar fresco. Então a gente começou a perceber que no texto existiam algumas palavras-chave que denominavam tempo, denominavam espaço. Então o que a gente começou a fazer? O texto, ele não tem cenas, não tem ato, é tudo num respiro só. Prum, é tudo num, bah, num só. E aí a gente começou para poder se achar, definir as nossas temporalidades, para a gente poder se encontrar e conseguir fazer esses recortes de mudanças a partir do tempo e espaço através dessas palavras-chave. Então a gente começou a anotar em post-it e ir separando carro, estacionamento, ar fresco, uma semana, porque tem uma hora no texto que ela fala, eu me dei uma semana para pensar a respeito disso. Ah, então passou uma semana desse trecho para esse trecho. Da boate para cá passou uma semana. Então, a gente começou a definir na sala de ensaio essas palavras-chave. E a gente foi usando isso. E aí a gente veio muito do processo, na leitura do texto, de contar essa história, de não viver esses personagens, de ter a Júlia e o Tiago, que foi o que eu falei para vocês ali, não ser personagens criados, né? De ter a Júlia e o Tiago contando essa história também, para poder trazer essa nossa opinião sobre o texto. E aí essas palavras-chave elas foram acontecendo, foram surgindo, para que a gente também pudesse trazer para o espectador, ó, agora a gente mudou, agora a gente mudou, agora a gente mudou. E aí a gente foi percebendo que tinham cortes, como se fosse um cinema. Tum, tum. A gente está no carro, aí de repente, pá, estacionamento, aí de repente, boate, pum, pum. E a gente foi percebendo que tinham cortes. E aí a gente começou a dar o nome disso. A Mioá falou: nossa, parecem slides. Nossa, slides, meu Deus. Ela falou: slides, sabe aqueles slides que tem naqueles carrosséis de fotografia de antigamente, aqueles sons tic, 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 tic. Isso é até um bom som para a gente levar para trilha sonora e tal, não sei o quê. Aí a gente conversou com a direção de arte envolvida nesse processo todo. Caraca, não, então tá. Vou comprar um carrossel pra gente. Aí ela achou um carrossel em São Paulo, trouxe esse carrossel de slides daqueles antigos de fotografia, de projeção, gente. Porque tem esse barulho, tchac, 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 tchac. E a gente começou a experimentar na cena. E veio um carrossel e junto vieram fotos antigas de uma família que a gente não sabe que família é essa até hoje, e todas as crianças que vieram eram a minha cara. Meu Tanto é Deus, que não é você nas não sou fotos. eu, não sou eu, não sou Isso eu. veio com um negócio que vocês Veio. Mas eu tinha certeza que era tu.
Não sou eu, nenhuma daquelas crianças sou eu. E aí a gente falou assim, meu Deus, esse slide estava esperando a gente. Esses slides estavam esperando a gente. Vamos usar ele em cena. E aí a gente começou a experimentar ele na minha barriga, quando falava da criança, desse bebê. Então tem umas imagens muito bonitas e a gente começou a trazer essas imagens e experimentar em cena isso. Assim como essas palavras-chave. A gente pegou todas as palavras-chave de todo o espetáculo e foi vendo quais eram as principais, quais eram as que mais eram determinantes. E a gente ficou ali com 11, que eram as mais fortes e as mais determinantes. E daí a gente decidiu experimentar elas em cena, para ver o que acontecia. E a gente foi experimentando. Foi assim. Foi tudo um processo do que foi acontecendo. Ah, não, essa aqui não precisa, só essa basta, vamos tirar. Ah, essa aqui não precisa, essa aqui é o suficiente, já resume tudo. E aí a coisa foi acontecendo. Então a gente começou primeiro muito focado no texto e do que vinha dali. E quando esse carrossel chegou, a gente então, além de experimentar ele em cena, definiu o seguinte: o que a gente percebeu? Que existia um texto final do espetáculo que era um epílogo. Eu falei, nossa, parece tanto um epílogo esse texto aqui, né? Que é um texto final, que eu até falo no microfone, né? Aquele texto super emocionante que tem do final. Nossa, é muito um epílogo esse texto. Tá faltando um prólogo. Ah, vamos fazer um prólogo com esse carrossel. Daí começou essa coisa do prólogo com o carrossel, e aí foi vindo os comentários nas fotos. E a cada ensaio a gente ia comentando as fotos, e a gente começou a experimentar e ver que os comentários das fotos começaram a surgir, que apareceu nos slides, com temas parecidos com o que tinham na peça. Então a gente começou a fazer esse prólogo enquanto o público entra, já tem essa relação com os slides e a gente já vai fazendo comentário sobre as fotos e é tudo improviso, tá, Manu? Aquilo tudo vem da nossa cabeça, não tem texto, não está escrito no texto, é tudo ali do presente, do aqui e do agora. É uma conversa que já acontece ali, sabe, entre nós dois, e muito também do que vem da plateia. Por exemplo, no domingo, quando você foi assistir, já teve um mega envolvimento da plateia. Logo ali no início, já teve uma super participação e tudo mais. Enfim, então foi surgindo assim. E essas mudanças de placas, importante falar o seguinte: o que que a gente definiu para o espetáculo? Como existe o ator, né? Como existe a Júlia e o Thiago operando, contando essa história, existe o espaço de jogo. Então, tudo é jogo para gente. O carrossel é jogo para gente, e essas placas que a gente opera, os cubos, tudo é jogo. A gente. Então, todo espetáculo a gente diz o texto diferente, a gente faz as coisas diferentes. Cada espetáculo é um dia. As coisas acontecem sempre de uma forma diferente. A gente está sempre sendo atravessado de outras maneiras. É impressionante. Tem dias que as pessoas riem em momentos diferentes, e isso muda completamente a maneira como a gente diz o texto. Então, tem uma escuta muito forte ali, e é o jogo. A gente está sempre fazendo o espetáculo de maneira diferente, sabe? A forma de dizer o texto, tudo. Sempre tem uma coisa diferente acontecendo. Os meus pais assistiram no final de semana. Sexta, sábado e domingo, o primeiro final de semana. E eles ficaram, gente, como é que a peça tá ganhando? Assim, nossa, eu tô impressionada como é diferente de um dia pro outro, porque é isso, é o jogo, é o aqui, é o agora. Então a gente tá. É a nossa pesquisa esse espetáculo. Não deixa de ser também a nossa pesquisa enquanto ator, sabe? Total. E é assim a magia, aquele clichê que é real, que é a magia do teatro, né? Essa coisa Sim, da importância do público, da importância do ao vivo, de você ser uma pessoa diferente cada dia, consequentemente, vai ter essa mudança quando faz, né? Por mais que, enfim, seja um texto e você tem ali a base, né? A gente vai agora para os nossos quadros, e aí, no vamos. primeiro deles, eu queria saber de você uma notícia que tenha te impactado de alguma forma. Pode ser bom, pode ser ruim, não precisa ter a ver com o texto, não precisa ter nada, mas você queira dividir aqui com a gente. Assim, não tem como não falar sobre isso. Agora, com tudo que está acontecendo, é impossível não falar sobre isso, ainda mais tem super a ver com pulmões.
Sobre o que está acontecendo em Israel e Palestina agora. Eu estava vendo até ontem à noite o governo brasileiro ter que negociar para conseguir trazer 25 brasileiros para cá, a explosão que teve na faixa de Gaza ontem, então toda essa guerra que está acontecendo e o quanto isso é muito triste, sabe? Eu fico, enquanto ser humano mesmo, assim, eu fico muito mexida, porque a gente, enquanto humanos, sabe? Como é impressionante a nossa capacidade de autodestruição, de, 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 sabe? Isso é uma coisa que ainda me impressiona muito. E ao mesmo tempo que me impressiona, uma coisa que eu fico às vezes me questionando, tá acontecendo e eu tô aqui seguindo a minha vida. Eu acordo, a gente está aqui fazendo a nossa entrevista, eu acordei, eu tomei meu café, eu fiz a minha maquiagem, eu me arrumei, sabe? Ontem eu saí para jantar e, e é muito doido isso, sabe? Tá acontecendo uma guerra, tem um monte de gente morrendo do outro lado e eu tô aqui, seguindo a minha vida, normal, sabe? E que normal é esse? Porque é impossível isso não me afetar. Mas a gente está tão acostumado a, a esse tipo de notícia, com essas coisas, que não afeta mais a gente, que a gente segue a nossa vida normal. Porque tá lá, não tá aqui, não interfere. Eu vou cuidar das minhas coisas. Eu quero lotar a peça sexta, sábado e domingo. E aí? Então, eu fico me questionando muito sobre isso, sabe? Meu Deus, como pode, assim? Tá acontecendo uma guerra do outro lado do mundo e eu tô aqui seguindo a minha vida normal. Ao mesmo tempo, é a estratégia de sobrevivência, né, que a gente tem, É, né? A gente vai ficar em casa parado e sofrendo, e tem um sofrimento nisso, que a gente pode efetivamente fazer diante disso, né? Acho que é um pouco de estratégia de sobrevivência da gente é, também, né? Não tem muito, é. embora muito triste, apesar de tudo, né? Assim, E ao é mesmo bem tempo é isso. muito louco, né? É muito louco. É Uhum. muito louco, porque enquanto a gente tá aqui, tem várias mães sofrendo. E assim, querendo ou não, né? Isso afeta a gente de alguma maneira. Ai, Total. Não, afeta tudo, tá afetando o mundo, tá afetando o clima, tá afetando, vai chegar na gente aqui. De alguma maneira isso vai chegar na gente, a conta vai chegar, a conta vai fechar. E estamos aqui, nós vivendo como se essa conta não fosse chegar. é Então isso é uma isso. coisa que fica muito na minha mente, sabe? Esse assunto, claro, né? Quando eu fui selecionar também a minha notícia que eu vou falar, que ele passou, pensei em inúmeras possibilidades de coisas para falar, e obviamente eu tenho as minhas opiniões também sobre a questão política, geopolítica e tudo mais, mas eu acho que tem para falar sobre isso, gente, muito mais capacitado, porque inclusive é uma coisa que a gente tem que ter aqui um papo, gente. Não necessariamente a gente precisa falar tudo não na internet, tá? Tem coisa que a gente às vezes deixa para quem sabe. Porque tem gente que, não, aconteceu um negócio, eu preciso me falar, preciso me posicionar. Às vezes você não precisa. Tá? Às vezes você deixa para quem sabe. Vamos lá. E aí esse é um assunto assim que já compartilhei uma coisa ou outra dos outros, mas eu sei que eu não tenho conhecimento suficiente para a grandiosidade, complexidade do que está acontecendo lá. E aí eu separei uma outra coisa, que aí já é um questionamento sobre o jornalismo, né? Jornalismo, o que está acontecendo com você, querido? Que aí eu já, enquanto jornalista, já me sinto mais capaz. Que é uma manchete do Globo de ontem, que nitidamente isso aqui é informe publicitário não sinalizado. Na verdade, veio da Bloomberg dos Estados Unidos, né, de Nova York, eles traduziram, e a manchete é essa seguinte: Ozempic é um remédio emagrecedor que está aí cada vez mais popular, eu acho. Eu não sei por que popularizou nos últimos tempos, se é só porque estão falando ou se ele recebeu algum tipo de autorização. O fato é um remédio de emagrecimento que está muito popularizado. E aí, Ozempic pode ajudar empresas aéreas a economizarem milhões graças à perda de peso dos passageiros. O jornal O Globo traduziu uma reportagem que fala: passageiros vão emagrecer com o uso de Ozempic e aí vamos deixar de usar essa quantidade absurda de combustíveis. Se uma média de 5 quilos for emagrecida, né, pelos passageiros, olha quantas
litros e toneladas de combustível, as empresas aéreas vão economizar. Aí eu, gente, o que está acontecendo? Eu falei, primeiro que isso aqui nitidamente é informe publicitário não sinalizado, porque é uma reportagem enorme inteira falando sobre quantos quilos de milhões de galões de combustível vão ser economizados caso as pessoas emagreçam uma média de até 5 quilos, pelas empresas, as empresárias vão economizar. Eu fiquei assim, essa sua cara foi a minha cara quando eu vi isso. Eu falei, não, galera, eu acho que o jornalismo perdeu a mão talvez um pouco. Enfim, essa era a minha notícia que eu queria dividir. Acho que saiu recentemente, tem, sei lá, poucas semanas, não chega a ter um mês que a Ozempic foi autorizada para adolescentes. Os adolescentes poderiam usar. Eu lembro que teve alguma coisa, eu não lembrava o que era, mas desde então tá assim Ozempic pipocando em todo canto. Foi, que eu estava vendo até minha nutricionista conversar sobre isso, que é até interessante, assim, que é, tá bom, os adolescentes podem usar. Tá, ela falou, não vou discutir aqui sobre saúde, uso médico e tal, tudo mais, mas se você não muda o ambiente familiar como um todo, e eu digo psicológico, de realmente reeducação alimentar, de que adianta? Sabe? É muito mais do que você utilizar algo para poder emagrecer, mas o todo, né? Todo o seu ecossistema ao redor disso. É a mesma coisa de, sei lá, posso estar viajando, mas de remédio psiquiátrico. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tomo remédio para ansiedade. Mas não adianta nada eu ficar só tomando remédio sem diversos outros acompanhamentos. Tem que fazer terapia, sem atividade física, sem terapia, boa alimentação. exatamente. É tudo um grande negócio, tudo, gente. exatamente. É a gente sente muita diferença. Eu já parei de tomar remédio para dormir, já estou diminuindo tudo já. Fiapo me salvou, né, gente? Tá vendo, gente? É isso. Enfim, essa reportagem eu fiquei assim, galera, talvez o jornalismo tenha perdido a mão um pouco. E aí a gente tem no outro quadro, antes da gente finalizar, uma dica, pode ser filme, série, livro, podcast, perfil no Instagram, alguma coisa que você quer indicar para os nossos espectadores. Gente, olha só, vocês precisam ver Cangaço Novo no Prime Video, que é o streaming da Amazon Prime. Vocês precisam assistir, é uma série brasileira, uma das melhores séries brasileiras que eu já assisti. Eu vi assim que lançou, assim, nossa, eu assisti os episódios. Eu falei para os meus pais, vocês precisam ver, eu estava revendo com eles. É incrível, é impecável tudo. O elenco é maravilhoso, preparação de elenco, direção, iluminação, é tudo. Toda a construção da série é incrível. Então assistam. Não deixem de assistir, porque realmente é uma obra de arte. Cangaço Novo. Boa, tá na minha lista, mas ainda não assisti. Mas tá ali. Mas Manu, assista. todos os comentários são assim, iguais os seus. Assim, acho que eu preciso jogar ele para frente na minha lista. Babado. E a minha dica é o podcast. Vocês sabem que eu gosto quem acompanha sabe que eu gosto de duas coisas muito, que é política e fofoca. Quando é fofoca política, eu vou assim ao êxtase. Fofoca política, eu fico maravilhada, fico ali horas vendo e tal. E aí o podcast Collor versus Collor, que é do Globoplay, está disponível nas plataformas de streaming de áudio, é assim, une o melhor da política e da fofoca. Basicamente conta a disputa ali política e familiar entre Pedro Collor e Fernando Collor. Mas é assim, aí a repórter que apresenta, esqueci o nome dela agora, ela fala da sociologia do babado. E eu descobri que é isso que eu gosto, sociologia do babado. Mas é assim, é maravilhoso, porque a gente vai descobrindo, assim, descortinando o que é a política brasileira e como existe uma coisa familiar mesmo dentro da política, em que o filho vai herdando aquele patrimônio político e financeiro do pai, né? O pai do Fernando Collor, do Pedro Collor, era senador, era dono de um grande conglomerado de mídia em Alagoas. Então a gente vai entendendo essa disputa entre os dois, que foi política, mas também foi familiar muito fortemente. São acho que 6 ou 7 episódios. Gente, é divertidíssimo. O último episódio, por exemplo, eu descobri que Fernando Collor, não sei se ele ainda acha isso, mas ele achava que ele era a reencarnação de Dom Pedro I. Então, assim, são várias pequenas coisas que são absolutamente fascinantes, divertidíssimas, e eu acho muito legal. Claro que quando a gente lembra que ali aquelas pessoas já foram presidente, senador e tudo mais, a gente fica um pouco triste,
que a gente lembra que talvez não seja só Dá engraçado, né? um leve arrepio. Mas eu amo fofoca política, sei se eu amo fofoca, amo política, os dois juntos, para mim, é o êxtase da minha vida. Então, esse podcast, todo episódio é uma grande fofoca familiar ali, gente, como as coisas se desenvolveram na política daquele momento. Então, desde pegou a mulher do irmão, não pegou, será que pegou? E aí essas coisas é maravilhoso, gente. Então, Collor versus Collor, que tem no Globoplay, é um original Globoplay, mas está disponível em todos os streamings de áudio. Júlia, muito obrigada por ter participado aqui do Pela Lente de hoje. Queria te dar esse tempinho final para você convidar a galera para assistir Pulmões lá no Teatro Ipanema. Gente, então, a gente está em cartaz no Teatro Ipanema, fica do lado da estação, ali da Praça Nossa Senhora da Paz, sei lá, 200 metros. Então, venham assistir. A gente vai ficar até dia 29 de outubro, sempre sextas e sábados às 20 horas e domingo às 19 horas. Além do texto ser um texto imperdível, a direção da Miwai e a Nagsawa nem se fala. Você realmente vai se divertir muito com o espetáculo. É um espetáculo que mexe muito com a gente, mas além de se divertir, algo que as pessoas têm falado muito com a gente é que vai se emocionar também. Então, se você é casal, principalmente, sabe, se você está num relacionamento com alguém, você está entre a faixa de idade entre os seus 30 e 50 anos, o espetáculo você vai olhar e falar assim, gente, parece que você está falando comigo. Então, vem assistir, não deixe de assistir. Mas é um espetáculo que é para todo mundo, tá? Você vai se identificar. Não, e como você falou antes, aquele monólogo final, gente, não tem como não se emocionar. É assim, depois de tudo que você viu, o espetáculo inteiro, aquele monólogo final, ele vem coroar muita coisa, assim, não tem como, é muito emocionante. Antes de me despedir de vocês, eu queria lembrar que o Apoia-se está aqui na descrição, então R$ 5 por mês você tem aí um vídeo por semana de resenha, de filme, de série, de livro, então exclusivo. Então, claro, assim você ajuda o nosso trabalho a continuar existindo. E tem também minhas redes sociais aqui na descrição. Então, você, por alguma forma, não pode contribuir financeiramente, você sempre pode contribuir seguindo, comentando, compartilhando. Isso é muito importante para a gente. Obrigada, Júlia. Muito bom de ter aqui. Sucesso, teatro lotado, Pulmões. Muito obrigada, viu, Manu, pelo espaço. Foi um prazer conversar com você aqui e com todo mundo. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.